tudo bem? 17 de novembro, sexta-feira. Hoje, como eu havia prometido para vocês, eu vim trazer aqui as considerações, responder as perguntas e tirar as dúvidas em relação à Lei 14.713 de 30 de outubro de 2023, que vem trazendo aí uma grande repercussão, grandes questionamentos, muitas dúvidas, as pessoas falando muitas coisas que não fazem sentido. Gente, vamos com calma, não é bem assim, já vou explicar para vocês. Inclusive, eu fiquei ouvindo pessoas falando, agora a guarda compartilhada não existe mais. Gente, não é nada disso, tá? A guarda compartilhada, ela continua sim sendo regra, isso não mudou, e eu já vou ver aqui com vocês as considerações, né? As alterações feitas, vocês vão ver que a guarda compartilhada, ela ainda existe, e gostaria aqui de deixar aqui a minha consideração em relação a essa lei, que ela, na verdade, nem faz tanto sentido, nem tem tanta diferença assim, até porque já temos dispositivos aí que já tratam aí de assuntos sobre esses temas e que já podemos usá-los em casos de violência doméstica e familiar, né? O próprio artigo 1638 do Código Civil, né, que trata lá do poder, da perda do poder familiar, que é de 2018, essa inclusão. Então, assim, já temos esse dispositivo. Temos também uma lei muito bem redigida, uma excelente lei, a 14.340, de 24 de maio de 2022. A lei também conhecida como Henri Borel, acho que todos devem lembrar aí do caso. Então, assim, já temos dispositivos que tratam sobre isso. O que houve foi alterações feitas no Código Civil e no Código de Processo Civil, e são alterações que, na realidade, não mudam muita coisa. Vou ler para vocês. Lá no Código Civil, no artigo 1584, parágrafo 2º, quando não houver acordo entre a mãe e o pai, a guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, ou seja, se nenhum dos dois tiverem perdido o poder familiar, de que trata lá o artigo 1638 do Código Civil, né, será aplicada a guarda compartilhada, ou seja, ela continua sendo regra, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda da criança ou adolescente, ou, agora vem a inclusão, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar. Gente, aqui, isso aqui terá que ser muito bem ponderado para ser aplicado, ser usado. Aqui ficou muito amplo, é muito subjetivo. Elementos que evidenciem a probabilidade do risco. Então, assim, acho perigoso, acho que deu uma amplitude, mas nada muito novo, né? Já temos aí situações onde até há a perda do poder familiar, então eu não vejo assim grande diferença. Eu só acho que deve haver uma ponderação, né? Um cuidado muito grande na aplicação aí nessa parte aí que foi incluída em relação a esses elementos aí que evidenciem a probabilidade de risco. Isso aí é uma coisa que deve ser bem analisada. E lá no Código de Processo Civil, no artigo 699, incluiu a linha A, que diz: nas ações de guarda, antes de iniciada a audiência de mediação e conciliação, de que trata o artigo 695 deste Código, o juiz indagará às partes e ao Ministério Público se há risco de violência doméstica ou familiar, fixando o prazo de 5 dias para apresentação de prova ou de indícios pertinentes. Ou seja, há que comprovar essas alegações. Óbvio, né, gente? Não é simplesmente alegar que vai ser acatado ali e vai ter aí a perda da guarda, a não definição da guarda compartilhada, que é regra, ela continua sendo regra. Tiveram algumas perguntas que eu fiquei até bem preocupada em relação a isso. Teve gente me perguntando o seguinte, primeiro, quais foram as alterações, já disse aqui, já trouxe aqui, já li para vocês. Depois, eu fiquei muito preocupada com uma situação, uma indagação feita no seguinte sentido: e se houver má fé da parte, né, em alegar aí, fizer uma falsa denúncia aí de uma situação que não ocorreu? Gente, comunicação falsa de crime é crime.
lá tipificada lá no Código Penal, no artigo 340. Então, além da esfera criminal, a pessoa também tem a esfera civil lá, a parte que se sentir prejudicada pode entrar aí com uma ação de reparação de danos morais, enfim. Então, não é bem assim. Não é que a pessoa vai alegar e vai dizer um fato que não ocorreu, isso é crime, tá? Isso aí, nós advogados e advogadas sabemos disso, temos meios de rever essa situação. Então, não fiquem preocupados em relação a isso. Eu já tive casos aqui no escritório, teve cliente me procurando, preocupado, falando, doutora, e se agora tiver isso, se a pessoa usar isso, calma, isso não será dessa forma, tá? Até porque o legislador, que isso aqui é um dispositivo legal, o legislador, ele quando cria uma lei, ele quando faz essas alterações, isso aí é para ser usado com muita responsabilidade, a gente tem outros mecanismos, então assim, calma, não precisem ficar todos aí preocupados em relação a isso, tá? E eu gostaria muito que todos, antes de falar sobre qualquer coisa, lessem, procurassem saber realmente em relação ao tema e não saíssem por aí dando informações que não são verdadeiras, até porque causa muita repercussão negativa, as pessoas ficam apreensivas e não há motivo para isso. A meu ver, as minhas considerações, essa lei ela não traz tanta diferença, ela não traz tantas alterações, que como eu já tinha dito, já temos dispositivos que podemos usar em caso de violência doméstica no âmbito aí familiar, então não vejo aqui tanta diferença assim com essa lei. Se houver alguma dúvida a mais, deixem aí nos comentários que eu vou responder cada uma delas. Tá? Espero ter ajudado a todos, ter esclarecido um pouco um tema muito polêmico e que não há motivo de tanta polêmica assim. Obrigada, até o próximo vídeo.